Olá, meus irmãos, aqui quem vos sauda é teu amigo pastor Claudemir Galvão. Neste momento nós estaremos ouvindo uma mensagem ao qual preguei aqui na nossa igreja sede, ao qual tem como tema multidões, multidões num vale da decisão. Que o Espírito de Deus possa falar fortemente em seu coração e você possa ser muito abençoado por intermédio desta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a mensagem em nome de Jesus. E manifestado em nosso meio, Pai. Venha, meu Deus, nos abençoar nesta noite, nesse momento que estamos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Reconheço, Deus, que de mim mesmo eu nada tenho, mas o Senhor é o Deus que tem todas as coisas, sabe a necessidade de cada filho Teu, a maneira que os Teus servos entrou aqui nesta noite, Pai. Por isso, neste momento, eu uso a autoridade do Teu nome, Jesus, para repreender toda obra contrária do inimigo contra as nossas vidas, tudo aquilo que queira tentar impedir ou agir a manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Prepara, meu Deus, os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Venha nos dar a revelação da Tua mensagem nesta noite, que essa palavra venha falar conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas realmente aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que eu possa apenas ser um instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus, e graças a Deus. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 e diante. Fica no Antigo Testamento, se você abriu em Mateus, volta só mais um pouquinho para trás, antes de Amós, depois do livro de Daniel, Oséias, aí vem o livro do profeta Joel. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, chegam-se, subam todos os homens de guerra, forjai as espadas das enxadas, e lançam das foice. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos, vinde todos os povos em redor, congregai-vos ao Senhor. Fazem descer ali os teus fortes. Movem-se as nações, subam até o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vossos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, dando para Jesus uma salva de palma. O nosso Deus é digno de honras e de glória. Meus irmãos, diante de todos esses versículos que nós acabamos de ler, eu quero frisar aqui, especialmente o versículo 14, aonde nós acabamos de ler, que diz assim: multidões, multidões no vale da decisão. Somente a parte A desse versículo. Diga-se comigo, multidões, multidões no vale da decisão. Aleluia. Talvez você, ao ouvir esses versículos que nós acabamos de ler, fique imaginando o que será que o pastor vai ministrar através desses versículos. Se nós apenas lemos esse versículo,
se assim não tivermos a direção do Espírito Santo, meus irmãos, qual é o risco realmente de nós ficarmos um pouco perdidos? Mas é muito importante, quando nós lemos a palavra de Deus, primeiramente nós estamos em espírito, nós estamos na comunhão. E muitas das vezes não basta apenas nós lermos alguns versículos e ficar naqueles versículos. É importante que nós lemos muitas das vezes o texto, o contexto. E por que não dizer muitas das vezes alguns livros que vêm adiante? Para que você possa compreender melhor a história. O que Deus estava querendo falar com aquele povo. O porquê desta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E diante desses versículos nós podemos aqui notar que Israel, o povo de Deus, ou por que não dizer, irmão Pablo, as meninas dos olhos do Senhor, estava em crise, estava vivendo, podemos dizer assim, num grande conflito. Sem dizer que Israel, durante muitos anos, estavam travando, podemos dizer assim, grandes batalhas, grandes guerras. Mas a maior guerra que a nação eleita de Deus, que as meninas dos olhos de Deus estava enfrentando, meus amados, não era apenas uma guerra física, né? Havia guerra. Diante dessa guerra, muitos dos israelitas tinham morrido ao fio da espada. Mas a maior guerra que Israel naquele momento estava enfrentando, irmãos, não era apenas uma guerra física, mas era uma guerra espiritual. Porque quando você olha para esses versículos ao qual nós acabamos de ler, você observa uma coisa interessante, irmãos. Aleluia! O povo de Deus estava definhando. Como assim, pastor? Passando, aleluia, por grandes dificuldades, passando por grandes lutas. E como eu disse, a maior luta deles era a luta espiritual. Por que eu digo isso, irmão? Havia demônios, havia principados que estavam investindo contra aquela nação. Tanto que você observa no capítulo 1 do livro de Joel, você vê ali o profeta Joel, Deus revelando ao profeta Joel a triste realidade que aquela nação estava vivendo. Quando você observa o versículo 4 do 1º capítulo, onde o Joel narra dizendo: o que ficou da largata comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Aí o profeta fala: despertais, óbrios, chorai, gemei, todos, e bebei vinho por causa do moço, porque é tirado da vossa boca. Então ali o profeta, Deus usa o profeta para mostrar para a nação, meus irmãos, porque se Deus estava mostrando aquela realidade, irmãos, era porque na realidade Deus amava aquele povo. Deus não queria ver aquele povo naquela situação, mas havia uma necessidade urgente, meus irmãos, deles poderem se chegar a Deus, deles poderem se voltar, aleluia, a Deus, para que Deus pudesse, louvado seja o nome do Senhor, mudar aquela situação. E o maior problema daquela nação, irmãos, é como eu já disse no início, era o problema espiritual. E essa dificuldade vinha, sabe por quê? Porque o povo estava disperso. É como se diz, cada um vivia por si. Não havia mais um grupo de irmãos que pudesse ali, meus irmãos, se reunirem para buscar ao Senhor. E nesse período, irmãos, era um período tão triste. Eu faço aqui uma matemática pela minha pouca sabedoria. Eu calculo mais ou menos, irmãos, justamente nesse período, que já havia 200 anos, irmã Marisa, que não havia uma manifestação de Deus. Porque na época do profeta Joel,
Justamente, você vê que o profeta Abacuque, ele fez uma oração no capítulo 3, dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra, temi, aviva, Senhor, a tua obra. O profeta Abacuque foi um profeta que clamou, pedindo a Deus para que houvesse uma manifestação de Deus, mas nesse período não havia mais um milagre, irmão, não havia mais uma manifestação de Deus, porque o povo estava disperso. Então Deus usa o profeta dizendo: há ainda uma esperança. E a esperança vinha por quê, irmão? Pelas obras que aquele povo estavam fazendo, irmãos. Sim ou não? Não. Olha que coisa, irmão. Não! Por que havia uma esperança? Quem aqui que pode imaginar? Eu acabei de falar, pastor Roberto, né? Que as obras deles não eram dignas da manifestação de Deus, da glória de Deus ser manifestada, mas havia uma esperança. E o profeta Joel descobriu isso, irmão. Por isso ele se pôs a interceder pelo povo, e tanto que o próprio Deus usa os lábios do profeta Joel, primeiramente, olha que coisa interessante, para tirar um raio-x da nação. Quando você olha aqui o capítulo 1, Deus tira um raio-x daquela nação, irmão. Né? Camarada está doente. Né? Aí o médico fala: meu filho, o teu negócio é grave. E não vai ser um raio-x simples, vai ser uma tomografia. E Deus fez isso, irmão. Mostrou a realidade. Mas o profeta, ele fala: há uma esperança. Não pelas vossas obras, mas a esperança está pela promessa de Deus. Promessa essa que Deus fez a Abraão, promessa essa que Deus fez a Isaac, que Deus fez a Jacó. Então, minha gente, vamos se converter diante da presença de Deus, porque Deus, Ele pode trazer à memória a promessa que Ele fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Havia miséria, irmão. Mas a maior necessidade, pastor Roberto, do povo, é como eu disse, era espiritual. Mas infelizmente, o povo estava incrédulo, irmãos. E muitas das vezes a dificuldade, a luta, se a gente não vigiar, gira. Eu gosto de dizer assim, muitas vezes nós, se nós não tomarmos cuidado, porque todo mundo está sujeito. Gira em nós um espírito de incredulidade. Quando você olha para o capítulo 1, você vê a miséria. Segundo os historiadores, dizem que a fome era tão grande, irmão, que havia ocasião, pastor Roberto, que às vezes as mães tinham seus filhos, e os filhos estavam ali doentes, à beira da morte. Havia uma torcida, dizendo: olha que coisa, o negócio estava tão feio, irmã Conceição, que ele dizia assim: tomara que o filho daquela irmã morra logo. Tomara que o filho, aquele homem, aquela mulher morra. Diga assim para mim: pastor, mas por quê? Que eles queriam que aquele cadáver se tornasse alimento. E a gente pensa que a gente passa luta, irmão. Isso era luta. A incredulidade estava tomando conta no meio do povo. Mesmo Deus se levantando, mesmo Deus ali, pela sua infinita misericórdia, por causa das suas promessas, levantando um profeta no meio da congregação, irmãos. Agora uma coisa interessante. Aí quando você olha no capítulo 2, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui interessante. Qual era a maior necessidade na nação de Israel? Bens materiais, vamos lá? Ou a presença do Espírito Santo? Quem pode me responder? Olha que coisa interessante. Irmãos, Deus é tão misericordioso, pastor Roberto. Ele é tão misericordioso
que mesmo diante das falhas, Deus ele quebra às vezes o seu protocolo. Aí você observa no capítulo 2, que Deus usa o profeta para dar duas promessas. E é interessante, e eu fico aqui indagando Deus, Senhor, por que o Senhor não levantou o profeta primeiramente na congregação para dizer assim, ó, Deus vai derramar do seu Espírito sobre a congregação, como está no versículo 28, que diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos e as vossas servas naquele dia derramarei do meu Espírito e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e glória. Era isso que o povo estava precisando, irmão. Mas a incredulidade, a dificuldade era tão grande, irmãos, que aí quando o profeta profetizou, porque eu fico imaginando aqui, pastor Roberto, permita-me pensar desta maneira. Eu acredito uma coisa. Pense comigo aqui, irmão. É que nem acontece, olha, eu vou dizer uma coisa aqui interessante. Há mensagens proféticas que às vezes Deus nos dá, não é porque Deus me dá uma mensagem, irmã Conceição, vamos supor aqui no culto de hoje. Às vezes, Deus não permite eu entregar a mensagem hoje. Então o profeta tem que ter sabedoria. Eu imagino que Deus deu ao profeta Joel toda a mensagem que Deus iria fazer no meio da congregação. Mas o povo estava tão distante de Deus, que eu imagino a mente do profeta Joel. Isso aqui eu fico imaginando, irmãos, ao entregar a mensagem. Porque há 2 pontos aqui nessa mensagem. Porque se não houvesse 2 pontos, não havia essa divisão, irmãos. Quando o Senhor fala ali no versículo 25, restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu acredito que Deus deu toda a mensagem. Eu acredito que a maneira que Deus falou, primeiramente Deus falou, eu vou derramar do meu Espírito. Mas o profeta, eu acredito que talvez, eu não sei, irmãos, vendo a incredulidade do povo, e também entendendo, irmão, que Deus não se agrada de incredulidade. Eu estava aqui sentado, Deus estava falando comigo aqui, irmãos. Às vezes a incredulidade toma conta. Sabe o que as pessoas às vezes querem ver? Às vezes chegar uma pessoa aqui oprimida por Satanás, vivendo uma vida de humilhação, e o pastor colocar as mãos e manifestar o demônio daquela pessoa e fazer aquele teatro, dizer qual é o teu nome, você mora onde, o que você quer fazer. É isso que acontece, irmão. Sabe? Vivemos uma geração que as pessoas estão acostumadas com teatro, que não crê mais que Deus pode usar um servo dele, que Deus pode usar sua serva para falar com a igreja. Nós não precisamos aqui de maneira alguma, irmão, fabricar milagres, fazer teatro, levar a pessoa à humilhação. Porque quem tem que aparecer aqui é Cristo, é Ele que tem que ser glorificado. Eu não estou preocupado se vão falar bem de mim ou mal de mim. O que eu quero é fazer a vontade do meu Deus. Então o profeta, irmãos, ele entrega essa mensagem. Restituímos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, irmão. Né? Olha bem, diz mais, pela locusta, pelo pulgão, pela uruga, meu grande exército que envio contra vós, comereis, fartamente ficarei satisfeito, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus,
que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado, e vós saberei que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado. Foi necessário, irmãos, o profeta profetizar bênção, né? Como muitos hoje fazem, prometerem chave de carro, chave de casa, para o povo, aleluia, se manifestar, para o povo ali glorificar a Deus. Mas o que Deus estava dizendo, irmãos, e é uma coisa interessante essa palavra, é triste, porque se você observa aqui claramente, no versículo 28, as Bíblias que têm as suas referências assim, a promessa do Espírito Santo, quer dizer, a promessa da presença do Espírito Santo. Irmãos, Deus vela pela sua palavra. Então, naquele momento, meus irmãos, quando Deus usa o profeta, só que tem um detalhe, irmão Roberto, meus irmãos. O povo, nessa ocasião, eles não ficaram pegos, podemos dizer assim, irmão Júlio, apegado com a maior promessa, com a maior dádiva, que era a presença de Deus novamente no meio da congregação. Mas eles se apegaram às coisas materiais. Tanto que quando o profeta falou, olha, Deus vai se manifestar, gente, ele conseguiu reunir a congregação, havia uma grande multidão. Só que quando ele começa a transmitir aquilo que Deus estava ordenando, irmãos, a multidão estava indecisa. Uns queriam ir para a guerra. Porque, irmão, não haveria outra maneira deles mudarem aquela situação se eles não fossem para a guerra. Só que ao mesmo tempo Deus estava dizendo, esta guerra, vocês podem proclamar que é uma guerra santa, e eu estou na frente desta peleja para pelejar pelo meu povo. O meu povo não vai ser mais envergonhado. Eu vou destruir os vossos adversários. Vocês não serão mais cauda, vocês serão cabeça, e acima de tudo, meus filhos, vocês serão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Alguns diziam, Senhor, eu não tenho experiência. Alguns diziam, eu não tenho condição física. Aí Deus usava o profeta, anima o teu irmão que está aí desanimado. Diga para ele, meu irmão, se tu está fraco, eu estou forte. Então diga ao fraco, eu sou forte. Vamos se unir, vamos dar as mãos. Uma coisa é certa, se você se sente fraco, vem comigo do meu lado. Eu vou te mostrar como é que guerreia. Eu vou te mostrar como é que levanta a espada. Então Deus falava, é um ajudando o outro. É vocês se unindo, e assim vocês vão vencer a batalha. Aleluia. Multidões no vale da indecisão. Irmãos, nessa ocasião aqui, nesta passagem bíblica, não houve apenas ali, podemos dizer, uma guerra espiritual, mas realmente, na realidade, houve uma guerra física, irmãos, onde a congregação entendeu que eles tinham que deixar toda a incredulidade de lado, tinham que deixar toda a indecisão de lado. Era a mesma situação, queridos, que aconteceu, podemos dizer assim, na época que quando Deus, na época dos juízes, que Deus levantou Gideão. Aí de repente havia lá 32 mil pessoas. Só que Deus, olhando lá do céu, Deus disse, esse povo aí só tem fogo de palha. Quer ver, Gideão?
Diga para os medrosos, para os indecisos, os covardes, voltarem para suas casas. O olhar de um pastor, irmão, às vezes, uma coisa é certa, o pastor sempre acredita na ovelha. Por mais que a ovelha de vez em quando quer, sair do aprisco, mas o pastor ele acredita até o último instante na ovelha, ele acredita. E Gideão acreditava. Só que para surpresa de Gideão, quando ele falou os indecisos, os medrosos, os covardes, votem. Ele pensou, talvez, Roberto, é a minha mente, que talvez, vamos calcular lá, uns 200 iriam voltar. Sei lá, no máximo uns 300. Mas para surpresa dele, irmão, 22 mil pessoas voltaram para trás. Imagina ali a dor de Gideão, olhando um para um, olhando para aquele que ele jamais iria imaginar que iria virar as costas, que jamais iria abandonar ele, aquele que muitas vezes abraçava, aquele que dizia, eu te amo, eu estou contigo para que Deus vier. Na hora do vamos ver, foi embora. Aí você vê, irmãos, que das 32 mil pessoas que Deus escolheu, num propósito de dar o selo da vitória naquela época, apenas 300 ficou até o final com Deus e com Gideão e tiveram a vitória. Então o povo estava dividido nessa ocasião também. Cada um, entre eles, preocupado com seu próprio bem-estar. Mas Deus estava dizendo, olha, eu quero vos dar a vitória. Mas para que eu possa dar a vitória, trazendo uma mensagem numa linguagem popular, vocês têm que parar de ser egoísta. Vocês têm que estar do lado do Senhor. Aleluia! Agora veja bem, irmãos. O profeta Joel, ele consegue, com a ajuda de Deus, unir a congregação. E o povo vai para a guerra. Cada um com a sua espada. Aleluia! Cada um com a sua foice. E todo aquele povo foi desbaratado diante da presença de Deus. As portas se abriram. Porque os israelitas voltaram a conquistar as suas terras. Aquilo que o devorador, aquilo que o migrador tinha levado, foi restituído todos os anos, irmão. Deus é justo. Foi corrigido tudo com juros e correção monetária. Diga para o teu irmão, Deus, Ele é justo. O diabo, irmãos, ele vem para matar. Ele vem para roubar. Ele vem para destruir. Eu não sei o que o diabo tem roubado de você. Deus está falando aqui nessa noite. Eu não sei o que o diabo tem te levado. Mas eu quero te dizer nesta noite, querido, é noite de vitória, é noite de milagre. Deus está aqui. Eu vou dizer mais, é noite que Deus pode, Ele pode restituir tudo aquilo que o diabo levou seu. E o diabo vai ter que devolver tudo com correção e juros. Dê para Jesus uma salva de palmas. Para isso você tem que estar na brecha, irmão. Talvez você fale, mas pastor, já se passou muito tempo, não importa. Não importa, irmão. Se Deus quiser te abençoar, Deus, Ele te abençoa, querido. Maior prova, meus amados,
foi com o povo que estava no Egito, escravo. Aleluia. Faraó se titulava um Deus. Se você de repente não tem facilidade para ler Bíblia, mas eu acredito que pelo menos você ouviu aquele filme chamado Os 10 Mandamentos, que contou assim, por cima, um pouco da história, mas por mais que os diretores daquele filme quisessem ali mostrar um pouco, irmão, aquilo ainda foi pouco diante da glória que Deus manifestou em favor do seu povo. Deus usa Moisés lá como libertador. As pragas são derramadas sobre o Egito. Faraó não queria de maneira alguma liberar o povo de Deus, mas através da morte dos primogênitos. Irmãos, ainda que Faraó não quisesse, ele teve que libertar o povo. E você pensa que o povo saiu de bolso vazio? Não, meu querido. Meu irmão, eu acredito, Roberto, que os melhores contadores da época, das contabilidades, que eles mexiam muito com números, Deus tratou com o Faraó de uma maneira tão terrível, que o próprio Deus falou para Faraó: você vai restituir todos os anos que o meu povo ficou aqui, vivendo como escravo. Ali eu imagino as indenizações. Escravidão, né? Olha, 430 anos, foi tudo calculado, irmão. Tintim por tintim. Nem os israelitas imaginavam. Eles saíram, irmão, com tanto ouro, que precisavam, irmã Marisa, de charrete. Os carros de boi, os ouro era colocado em cima das charretes, irmão Gildo, para carregar os ouro. Aleluia. Cada um tinha uma porção daquele ouro. Deus estava restituindo. Oh, aleluia. Mas veja bem aqui, meus irmãos, o que Deus estava dizendo: a bênção que eu estou vos dando não vai parar por aí. Ela vai, eu estou lhe dando uma porção, mas a tendência para a vida de vocês é cada vez mais multiplicar. Aí você observa no capítulo 28 de Deuteronômio, diz assim: se vocês continuarem ouvindo a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que o Senhor ordena. Deus está dizendo: eu restituí, mas vocês agora vão ter que ser fiel. Vocês têm que ser obedientes à minha palavra. Deus está dizendo: gente, a bênção que eu estou entregando para vocês, eu tirei vocês desse sofrimento. Estou restituindo, dando muito ouro para vocês, muita prata, muito gado. E tem mais. Eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel. Nessa terra, minha gente, vocês vão contemplar que uma pessoa, olha só, irmã Conceição, não consegue levar um grão, que um grão de uva. Sabe um gomo de uva? Tinha que ser no mínimo 3 pessoas, pastor Roberto, aleluia, para carregar. Deus falou isso para eles, irmão. Deus falou isso para eles. Aleluia, ninguém vai resistir vocês. Ninguém. Aleluia, eu sou com vocês. Diga para o teu irmão: Deus sempre quer o melhor para as nossas vidas. Só que tem um detalhe, irmão. Assim como Deus quer o melhor para nossas vidas, Satanás não quer. Você vê que Deus falou para aquele povo: estejam unidos, congregando na minha presença, sendo fiel a mim. Mas de repente, irmãos,
Antes mesmo, podemos dizer, de sair daquela região, antes mesmo deles passarem a fronteira, o diabo começa a se andar no coração do povo de Israel. Porque, irmão, Deus sempre faz tudo perfeito. Por mais que você esteja passando uma luta, Deus tem um propósito, Deus está no controle, Deus ele sabe o que está fazendo em teu favor. Não pensa que Deus não está vendo a luta que tu está passando. Meu querido, ele sabe, e tudo na vida Deus tem um objetivo. Mas o diabo quer impedir os projetos de Deus, irmãos. E o inimigo começou a se andar, jogando a incredulidade no meio do povo novamente. Porque de repente, meus irmãos, quando eles pensam que eles estão livres do povo do Egito, eles contemplam o mar lá na frente. Aí começa, se tem uma coisa, irmão, que Deus tem nojo. Preste atenção. Se tem uma coisa que Deus tem nojo, é a murmuração. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Sabe, se o diabo de alguma maneira tem soprado no ouvido de alguém aqui para você murmurar, repreenda esse espírito, porque isso é um demônio que fica ali falando, olha lá, tá vendo, às vezes atinge a liderança, olha lá o pastor, olha lá aquele irmão, olha lá aquela irmã. Isso é um demônio, é espírito de murmuração. Deus tem nojo desse negócio, e a murmuração, meus irmãos, muitas das vezes impede de Deus agir, de Deus falar, porque Deus fica triste. Deus fica triste, irmão. Quantas vezes eu falo, eu chego aqui na frente através do meu louvor dizendo, Senhor, eu te amo. Tu és a razão da minha vida. Às vezes eu digo até mais bonito, Senhor, estou apaixonado por ti. Mas como que eu posso dizer, minha gente, que eu estou apaixonado por Jesus, se eu não consigo amar o meu irmão que está do meu lado? Que eu consigo dar ouvido para Satanás dizendo, olha lá aquele irmão não é mais o mesmo, aquela irmã já não canta como cantava antes. É um espírito de murmuração, é um tal que diz que me diz. Você não sabe, eu sei sim, se tu continuar com a tua língua afiada, Jesus vai queimar. Aleluia, irmão. Deus tem nojo disso. O tempo que às vezes, eu estou falando comigo aqui, porque tem hora que até eu não vigio. O tempo que eu perco às vezes, me preocupando com a vida do irmão. O que o irmão comeu, o que a irmã deixou de comer, aonde o irmão foi, o que ele fez. Eu poderia estar de joelho orando, eu poderia estar ensaiando um louvor, eu poderia estar lendo a Bíblia. Aleluia! Precisamos nos converter, meus irmãos. Aí a gente chega num culto e fala, meu Deus, eu não senti nada. Eu não senti nenhum arrepio. Sabe por que a gente não consegue sentir? Porque em vez de nós ligar o nosso pensamento no trono de Deus, estamos preocupados com a roupa do irmão, estamos preocupados que o irmão falou, deixou de falar. Aleluia! A comunhão, irmão, faz a diferença. Oh, quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era a união que fez a diferença. Quando Pedro estava preso, a igreja estava unida orando por ele. Jesus libertou Pedro. As coisas não acontecem por falta da união. Vamos vigiar. Vamos fazer diferente. Em vez de falar do irmão, vamos orar por ele. Eu vou fazer diferente, estou falando com Deus, eu vou começar a fazer diferente, porque às vezes realmente tem irmão que não vigia.
Tem irmã que não vigia, mas eu vou fazer diferente. Eu vou orar por ele, por ela. Para Jesus ter misericórdia, meu irmãozinho. Olha por onde ele está andando. Olha o jeito do namoro dele. Olha o jeito que ela está andando. E aí você vai ver que as coisas vão mudar. O Espírito Santo vai tratar com aquela pessoa. Às vezes essa pessoa que você fica aí falando está necessitando da sua oração para Deus repreender os demônios que está rodeando. Se a pessoa está sendo vítima de demônios, de espíritos malignos, e você desde orar para Deus repreender o espírito da pombagira, repreender todo tipo de demônio que está rodeando, você não ora. Deus não te chamou para ficar falando de um para outro. Deus te chamou para orar, para repreender todo tipo de demônio que está rodeando a vida desta pessoa. Estou sentindo meu coração arder aqui, irmão. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deus, Ele quer fazer muito mais, irmão. Deus quer fazer muito mais do que abrir porta. Ele quer derramar do teu Espírito. Ele quer derramar da sua glória. Ele quer derramar dos dons espirituais. Aleluia. Aleluia. Então você observa. Deus orientou, gente. A bênção é para a vida toda. A bênção é sem medida. Mas aí começa, irmãos. De repente, por causa do diz que me diz, né? Irmão, a bênção estava a um palmo da frente deles. Um palmo. Mas a partir do momento que eles perderam a comunhão um para com o outro, eles não conseguiram enxergar a terra prometida. Aí começaram a andar em círculo, irmãos, em círculos. E Deus é tão tremendo, irmão, que você vê que aquela geração foi considerada uma geração incrédula. Podemos dizer que toda aquela geração, 99,999% morreu e não herdou a terra prometida. Mas Josué e Caleb, se não me falha a memória, que até então, permita-me dizer assim, talvez, vem aqui, Robertinho, vem aqui, talvez, como nosso irmão Roberto nasceu no deserto, era desse tamanho aqui, ó, aleluia, ele contemplava Moisés, falando para o povo. Ele pôde contemplar ali Moisés irado, irmão, porque tem hora que até o pastor se ira, sabe, é tanta coisa, e aí pastor, todo mundo sabe, e aquela coisa toda. Mas o Espírito de Deus pôde achar graça, irmão, para aquelas duas crianças que nasceram, que de alguma maneira Deus selou, era mais ou menos assim, irmãos, que não deu ouvido, que não se contaminou. Meus irmãos, aquelas crianças ali pôde ver, irmão Roberto, toda a riqueza, toda a graça que Deus deu àquele povo. Eles contemplaram, irmão, tudo aquilo que Deus deu com amor, Roberto. Porque quando Deus faz alguma coisa por nós vivemos num mundo em crise. Nós oramos a Deus para Deus abrir porta. Deus tem prazer em abrir porta. Deus tem prazer em dar para nós o melhor emprego. Deus tem prazer que os filhos deles estudam nas melhores faculdades. Deus tem prazer. Mas Ele viu, irmãos. Levante a mão para o céu. Adore o Senhor por um minuto. Adore, levante a sua mão. Adore o Senhor por um minuto. Adore a Ele, adore. Ori-me calamassuri me cantaramaná. É um momento de reflexão. É um momento, de repente, você até pedir perdão para Deus. Irmãos, Deus tinha dado. Mas isso causou tristeza para Deus, irmão. No momento que Moisés estava lá no monte orando, tudo aquilo que Deus deu, irmãos,
o diabo conseguiu fazer isso aqui, ó. Se eles lançassem tudo fora e acima de tudo, pecaram contra Deus. Ingratidão, irmãos. Ingratidão. Ingratidão. Estavam vivendo uma vida de escravo, era escravo de Satanás. Faraó não tinha dó, pegava o chicote, ó. Muitos deles morreram. Pediram emprego, Deus deu. O Sr. Roberto falou uma coisa aqui tremenda. A pessoa quando está no sufoco promete tanta coisa para Deus. E Deus fala, toma meu filho, eu te dou. Eu quero que você seja uma bênção para minha casa. Eu quero que você glorifique o meu nome. Eu quero que você me adora. E quando Deus olhou para aquela ingratidão, irmãos, porque quando você não cumpre a palavra de Deus, quando você não honra a Deus, você está mostrando para Deus que você é uma pessoa ingrata. E eles começaram a bailar diante daquele bezerro de ouro, irmão. E naquele momento, parece que eu vejo Moisés ali de joelho, irmão. Daquele momento um raio. Moisés entendia que ali era a presença de Deus. Mas Moisés sente que alguma coisa estava errada. Ele sente. E Deus fala, Moisés, esse povo é rebelde. Esse povo é de duro coração, Moisés. Eu dei o que dei para eles porque eu tinha um propósito, Moisés. Eu não tirei o ouro da mão de Faraó por uma causa. Eu tinha um propósito lá na frente. Eu não dei aquele bom emprego para ele por um acaso. Eu não sustentei ele naquela empresa por um acaso. Eu não dei aquela aposentadoria por um acaso, Moisés. Eu tinha um propósito. Moisés entende, irmãos, o que Deus estava dizendo ali. E aqueles que julgavam Moisés, eu não sei o porquê que julgavam ele. Se era a maneira dele falar, porque a história diz que ele não falava direito. Ele tinha uma língua presa, né? Mas encontrava espaço para julgar a Moisés. Era gago. Era Arão que era o intercessor dele, né? Mas isso era um motivo para todo mundo zombar, para não quererem dar crédito a ele, Maria. Mas na hora do vamos ver, aleluia. Porque, irmão, Moisés não era santo, Roberto. Tanto que ele não era santo, que nem na terra prometida ele entrou. Está entendendo, meus irmãos? Se você tentar olhar para o teu pastor aqui, meu Deus do céu, eu não sou santo. Tenho falhas. Sou pecador também. Só que eu quero te dizer uma coisa que de repente você não sabe. Eu tenho um segredo com Deus e Deus tem um segredo comigo. Aleluia, a intimidade que eu tenho com meu Deus, você não pode compreender, você não pode entender. E ali, meus irmãos, Moisés intercede pelo povo. Porque Deus fala, eu vou pesar minhas mãos. Esse povo é rebelde. Aí Moisés, irmão, com muita sabedoria. Porque nós temos que ter sabedoria. É como o pastor Roberto falou aqui hoje. Às vezes a gente chega para Deus e fala assim, eu quero, eu tenho que ser. Não, irmão. Falar com Deus tem que ter sabedoria. Tem dia que eu estou aqui de joelho, irmão, que eu confesso. A minha oração é essa. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda. Essa é minha oração.
misericórdia, me dá força. Só que Deus, ele leva essa oração, irmã Maria, para outro nível. Ele está entendendo o que eu estou dizendo, me ajuda, ele sabe qual é a minha dificuldade. Quando eu estou falando, Deus me dá força, ele sabe por que eu estou pedindo força. Quando eu peço misericórdia, ele entende por que eu estou pedindo misericórdia. É um particular meu, é uma intimidade minha que eu tenho para com Deus. Como eu creio que cada irmão aqui também presente tem uma intimidade com Deus. Porque aqui ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Agora escute. Aí Moisés fala, Senhor, eu conheço esse povo. Ele não foi egoísta, irmãos. Ele não poderia fazer assim, aquele irmão lá, Senhor, realmente, né? Ele é assim, assado. Aquela irmã, então, misericórdia. Aquele obreiro, então, meu Deus, sangue de Cristo tem poder. Não, irmão. Olha a sabedoria dele, irmão. Olha a sabedoria. Senhor, eu sei. Eu que o diga. Até quero aproveitar, eu fico imaginando Moisés orando, irmão. Aleluia. Eu quero até aproveitar o ensejo, Jeová. Que teve um momento que a gente não tinha água lá, o Senhor falou, toca. Mas o povo ficou tanto ali, eu feri a rocha. Me perdoa por aquele momento, Senhor. Realmente, meu Deus, nenhum de nós somos merecedores da tua misericórdia. Nenhum de nós, nem eu sou merecedor da sua bênção. Mas, Senhor, se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, eles merecem, sim. Eu concordo com o Senhor. O Senhor sabe o que faz. Mas o que os egípcios vão dizer? Hein? O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor é cruel? Que o Senhor tirou eles lá para matar aqui no deserto, Senhor? Mas Deus falou, a sabedoria, Senhor, se para ser bem aos teus olhos, trata apenas com aqueles que estão à frente desta rebelião contra ti. Aí Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu imagino Deus, irmão, porque Deus ele dialoga com a pessoa. É isso que ele falou, né? Ele falou, Senhor, tira o meu nome do livro da vida, risca, por isso mesmo. Agora veja bem, eu imagino Deus olhando para ele e falando assim, rapaz, quando eu vi você lá no Egito, lá, matando um egípcio, eu olhei para você e falei, meu Deus, esse é o escolhido? Imagina, irmão. Mas eu estava certo em te escolher. Mas então esse povo, Moisés, não é o meu povo, mas sim o teu povo. Então, meus irmãos, Moisés desce do monte. Ele quebra a tauba da lei de Deus, da aliança que Deus estava fazendo, irmãos. No tempo que ele estava no monte lá, ele não estava à toa, ele estava orando, que Deus estava fazendo com Deus, Deus estava fazendo com o povo uma aliança, ele quebra. Aqueles que agiram de má fé com Deus, infelizmente, irmãos, foram tratados, morreram ao fio da espada. Então, naquele momento, a congregação entende, irmão, que eles precisavam se santificar diante de Deus e se unir. E novamente, Moisés sobe ao monte para orar. E Deus faz com o seu povo uma nova aliança, conhecida como os 10 mandamentos. Desde o princípio, nós precisamos entender isso, irmãos. Há mandamentos. A igreja de Deus não é como um clubinho, sabe? Que eu chego aqui, né? Ou como centro de convenções, que eu faço uma palestra, que falo de algum tipo de filosofia. Não, irmão. A igreja de Deus é casa de oração, é casa de Deus.
Aqui não é um lugar que eu venho aqui me apresentar se eu canto bem ou canto mal, não, irmão. Aqui é lugar de santificação. Nós precisamos entender isso. Como que nós estamos nos comportando diante da presença de Deus. O que o Senhor disse, né, a Moisés, quando ele se apresentou diante de Deus pela primeira vez? Para aí, Moisés. Tira do... Por quê? A terra que você pisa é santa. Será que Deus está falando para nós tirar apenas o nosso sapato aqui, o meu 44, irmão? Isso aqui nada vale, irmão. A sandália é o nosso velho homem, sabe? Os nossos velhos costumes. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, agora é tudo novo. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Você sabe o que quer dizer isso? Vamos lá. Se você no passado gostava de fofocar, agora tu não fofoca mais. Gostava de falar da pessoa, tu não fala mais.